A primeira-dama Janja Lula da Silva, ela sofreu um ataque de um hacker que invadiu suas redes sociais, a plataforma X, né, antiga Twitter, até o seu LinkedIn e acho que foi o Facebook também. E depois de alguns dias, um menino de 17 anos foi pego, né? Foi preso, né? Quer dizer, não sei se está preso, foi identificado como hacker que invadiu as redes sociais da primeira-dama Janja Lula da Silva. O que tem a ver isso com a vida da gente, principalmente com a vida das mulheres? Com a vida das mulheres, tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser resolvida, sim. Primeiro, porque nós vivemos num país ainda extremamente misógino, homens que têm ódio de mulheres, misóginos, né? Também feminicidas, homofóbicos e tudo mais. Até porque a matriz da nossa sociedade brasileira é formada a partir do processo de colonização essa que vem com os valores dos invasores, né, os que chegaram, invadiram as nossas terras e trouxeram os seus valores e os seus costumes, os valores conservadores, valores cristãos principalmente. Não estou dizendo que é por causa do cristianismo, não é exatamente isso. Estou falando de uma sociedade conservadora, patriarcal e misógina. E isso reflete muito bem na figura desse menino, desse jovem de 17 anos, que invadiu a rede social da Janja e destilou o seu ódio contra as mulheres. Se descobriu também que esse jovem, muitas mensagens deles são extremamente misóginas e fascistas, nazistas, mensagens ligadas, inclusive, identifica-se ele também como um atuante de plataformas ultraconservadoras e fascistas. Para a maioria da sociedade que não está acostumada com isso, com essas coisas, com esses termos misóginos, patriarcalismo, né? Então parece até ser uma coisa esquisita, nome de remédio, ou uma coisa que não vale a pena pensar sobre isso, de modo que naturaliza as situações. Então eu quero colocar o seguinte: o crime cometido pelo jovem de 17 anos, que invadiu, além do crime de invadir a plataforma, as redes sociais da Janja, né, porque isso aí já é um crime. Esse crime vem acompanhado de toda, digamos assim, uma destilação de ódio contra as mulheres. De ódio contra as mulheres e contra as minorias sociais, certo? Então, é preciso, claro, conter esse tipo de ação. Então, muita gente naturaliza determinados comportamentos e até utiliza um discurso que é preciso ter liberdade nas plataformas para falar o que bem entender, porque liberdade é exatamente isso que eles pensam. É assim que eles pensam. E não é. Nós vimos durante as eleições de 2018 o quanto os bolsonaristas destilaram ódio constantemente, 24 horas por dia, e isso se tornou mais forte ainda até as eleições de 2022, principalmente contra a esquerda, contra a militância de esquerda, contra o Partido dos Trabalhadores, contra os progressistas. Então, muitos que foram identificados, muitos bolsonaristas, terroristas que estiveram, inclusive, que articularam toda aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro, eles têm como principal discurso a necessidade da liberdade de expressão, porque democracia é a liberdade de expressão. E não é, repito, não é isso. Você
que está aqui acompanhando esse vídeo não tem a liberdade de usar as redes sociais, ou mesmo sem ser redes sociais, dizer o que quiser para as pessoas e sair impune. Não tem esse direito. Tá? Por exemplo, você não tem o direito de dizer que as pessoas devem morrer. Não é? Você não tem esse direito. Você não tem o direito de criminalizar pessoas pobres, negras, homossexuais, pessoas LGBTs, as minorias sociais, os quilombolas. Não tem esse direito. E principalmente quando ameaça a vida das pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um jogador de vôlei, um ex-jogador de vôlei, que foi até candidato, acho que foi eleito, né, deputado federal até, que colocou nas redes sociais uma postagem, ele postou nas redes sociais um tipo de enquete perguntando quem gostaria de matar Lula com uma 12, uma coisa desse tipo. E ele acha que isso é democracia, que isso é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Você não tem a liberdade de expressão, por exemplo, para articular um golpe contra a democracia. Então, tem que saber separar as coisas. É claro que os fascistas, os nazistas, os ultraconservadores, que isso se reduz tudo aos bolsonaristas, acham que o que eu estou falando aqui é uma grande bobagem. E não é, e evidentemente que não é. E por isso que os terroristas bolsonaristas que tentaram golpe no dia 8 de janeiro, todos que foram pegos estão sendo julgados e condenados, e devem ser condenados sim. Então aí eu volto para o caso da Janja. A Janja não é porque ela é a primeira dama, que nem esse nome ela gosta. Não é porque ela é a primeira dama do país. Não é nada disso. É porque ela, como mulher, assim como qualquer outra mulher, como ser humano, ela sofreu um ataque de um hacker que ameaçou a sua vida e que destilou ódio, que postou palavras grosseiras, termos grosseiros e ameaças à sua vida. Ela, como primeira-dama, ela teve a possibilidade de ser atendida na sua reclamação, e mesmo com atraso, que ela reclama do atraso da plataforma X para conter esse tipo de coisa, essa destilação de ódio. Agora imagine uma mulher comum, uma trabalhadora simples, uma mulher negra, imagine uma mulher trans, imagine as minorias sociais que sofrem diariamente determinadas ameaças, discriminações. Imagine o que pode acontecer. Então a Janja, neste domingo, 17 de dezembro de 2023, ela volta ao Twitter, ao antigo Twitter, ao X, após o ataque hacker, e cobra da plataforma o seguinte: absurdo permitirem que crimes de ódio ocorram livremente. Exatamente isso, Exatamente isso. Primeira-dama desabafou após ter sua conta invadida na semana passada. Ela diz: pensei muito sobre voltar ou não, principalmente por toda a demora dos administradores da Rede X em agir. Então vamos aí, notícia que está aqui no 247. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, voltou a publicar na rede social X, o antigo Twitter, neste domingo, 17, após ser alvo de um ataque hacker na última segunda-feira, dia 11. Os criminosos não acessaram apenas sua conta, mas também invadiram seu e-mail e perfil no LinkedIn. Eu tinha falado Facebook, mas invadiu o e-mail dela, invadiu também seu LinkedIn e também a sua plataforma X. Então, o ocorrido gerou mensagens ofensivas e difamatórias em seu nome, incluindo declarações chocantes envolvendo violência sexual e outras afirmações. Em um desabafo, Janja compartilhou sua experiência de vulnerabilidade e exposição
Nas redes sociais, a primeira-dama revelou ter se sentido exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes. Ela destacou os momentos de angústia, ansiedade e tristeza que vivenciou durante a invasão, mas também ressaltou o apoio e conforto recebidos por meio de diversas mensagens de solidariedade. Sua preocupação vai além do ataque pessoal que sofreu. Em seu desabafo, ela questionou a demora dos administradores da rede em agir diante das agressões em seu perfil. Pensei muito sobre voltar ou não para essa rede social, não apenas por causa das agressões que aconteceram em meu perfil, mas principalmente por toda a demora dos administradores da rede X em agir, congelando meu perfil para que as agressões parassem de ser postadas e pudessem ser silenciadas. Minha equipe de redes agiu rapidamente, mas o pesadelo se estendeu por 1h30 até o bloqueio. O transtorno e a burocracia continuaram para que a conta fosse recuperada e o relatório da plataforma fosse finalmente entregue para a investigação à Polícia Federal, o que aconteceu somente 4 dias depois dos crimes cometidos, escreveu. Janja expressou preocupação com a situação de mulheres que, assim como ela, enfrentam ataques virtuais, mas não são figuras públicas. Ela ressaltou a dificuldade que muitos enfrentam para obter ação por parte das plataformas de redes sociais, apontando para o descaso, desrespeito e revitimização que frequentemente ocorrem nesses casos. Precisamos falar sobre a responsabilização das plataformas. Não podemos permitir que cada vez mais crimes de ódio sejam cometidos contra nós, mulheres, fora e dentro do ambiente online. Não podemos permitir que as plataformas sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil. Olha só a denúncia que ela faz. Né? Ela tem certeza exatamente que a plataforma também lucrou com isso, né? E foi lenta para resolver o problema. Então, 1h30 de monetização para o X, denunciou a primeira-dama. Além disso, Janja também lamentou o fato de um dos responsáveis pelos ataques ter apenas 17 anos. É triste que uma adolescente de 17 anos, que confessou a invasão ao meu perfil, esteja no ambiente das redes disposto a espalhar tanto ódio e repulsa às mulheres. Mais absurdo ainda é as plataformas permitirem que crimes de ódio sejam praticados livremente. No final de seu desabafo, a socióloga conclamou a sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo, a engajar-se na luta contra crimes virtuais, particularmente aqueles direcionados às mulheres. Ela enfatizou a importância de combater as redes subterrâneas de ódio e criminalidade, defendendo a investigação e, se necessário, a exclusão dessas redes, além da responsabilização criminal por seus atos. A primeira-dama encerrou sua mensagem reafirmando seu compromisso em permanecer ativa nas redes sociais como uma forma de continuar lutando pela segurança e liberdade de todas as mulheres. Então, essa é a, digamos assim, a reclamação, o texto, a fala da primeira-dama Janja Lula da Silva. Então, como eu disse, tem muita coisa a se resolver sobre essa questão aí dos hackers, muita coisa a resolver sobre a questão das mulheres na sociedade de forma geral, principalmente na nossa sociedade brasileira, e sobre essa questão do uso das redes sociais, sobre a democracia também. Então, se não tiver as providências necessárias para conter ataques de ódio nas redes sociais, isso continua como se fosse tomar um copo de água. Então é preciso conter esse ódio que ele é difundido nas redes sociais. É difundido bastante nas redes sociais, principalmente
o ódio às mulheres, o ódio contra as mulheres. E as plataformas, elas não podem, seja qualquer plataforma, elas não podem simplesmente agir de maneira como se isso fosse uma coisa absolutamente natural ou uma coisa de um indivíduo. Não, não é apenas de um indivíduo, não é apenas de um indivíduo, quero dizer, né? Isso tem a ver com toda a formação conservadora e autoritária da nossa sociedade, coisas que precisam ser resolvidas desde o processo de colonização que criou um imaginário, por exemplo, de que as mulheres são inferiores. Isso foi no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, quando você tem posicionamentos extremamente conservadores, então por trás do conservadorismo está também a hipocrisia, está a violência e o ódio, que fica muito bem claro quando você compara com o que significa o bolsonarismo. O que significa bolsonarismo para você? Não é apenas uma pessoa que defende Bolsonaro, não. O bolsonarismo significa um estilo de vida que coloca em perigo a vida de outras pessoas, que discrimina, que ameaça e que vê todos como inimigo quando não estão do seu lado. E aí querem simplesmente eliminar aquele que pensa diferente. E essas pessoas se escondem atrás do nome de Deus, atrás das religiões. É só você comparar, ó, compara aí o perfil dos bolsonaristas que já foram identificados como misóginos, como violentos, como criminosos. É só você ver, não é? É só você ver, ó, bolsonarismo, isso. Você vê muito claro, né? Você vê muito claro. Vamos lá, vamos pegar, principalmente você vai pegar, pegando a classe alta. Veja o caso da Ana Hickman e do seu marido violento, não é? Bolsonarista, ok? Veja o caso de um cara, era um YouTube, sei lá, que tinha academia e que foi pego com tráfico, coisa desse tipo, bolsonarista, né? Então, só para citar alguns casos, veja o caso do goleiro Bruno, né? Bolsonarista, né? Veja o caso de inclusive algumas pessoas que representam, que estão, digamos assim, na esfera do poder, no judiciário, na política de forma geral, e que têm demonstrado atitudes, práticas criminosas, fascistas, perigosas, né? Como foi o caso, por exemplo, de um procurador que agrediu uma colega de trabalho, como juízes que se acham no direito de ameaçar um entregador, por exemplo, juiz ou delegado, que se acham no direito de ameaçar um entregador de aplicativo, né? Estou dando só alguns poucos exemplos. É o que está vindo na minha cabeça nesse momento. Deixa eu beber uma aguinha aqui agora, a água. Então essa é a questão, né? Então voltando aqui, o bolsonarismo, ele não é simplesmente, não envolve simplesmente pessoas que defendem Bolsonaro. São pessoas que têm uma ideologia extremamente conservadora e que ameaçam os outros, se sente no direito de ameaçar os outros. Okay? Então o bolsonarismo radical é exatamente o fascismo, aquele que se esconde por trás do lema Deus, Pátria e Família, e que por trás disso comete uma variedade de crimes. É só conferir que você vai achar. Okay? É o ódio aos pobres, é o ódio aos negros, o ódio às mulheres, o ódio a pessoas trans, né? O ódio aos quilombolas,
ódio a tudo que é minoria, né? A tudo que é diferente. É ódio aos povos indígenas, e aí que pratica todo tipo de maldade e que justifica, tenta justificar com suas palavras absurdas, né, que acha que tem razão, ok? Então é preciso não só ver um ataque hacker como dizer só isso foi esse indivíduo que fez, não. Esse ataque hacker, por trás dele você tem toda um conjunto de vozes, um coletivo de vozes, de pessoas que pensam do mesmo jeito e que se acham no direito de ameaçar, de matar outras pessoas que pensam diferente deles. E isso significa fascismo, que é o que representa o bolsonarismo hoje, né? Então isso precisa ser combatido veementemente. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu sou o professor Nunes e este é o seu canal, Professor Nunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e questões da sociedade, então este é o seu canal, ok? É isso aí e até o nosso próximo vídeo.